Os destaques desta edição. Com previsão de grande cheia do Rio Negro, Manaus terá comitê de pronta resposta e plano de ações emergenciais. Manaus antecipa vacinação contra a Covid para pessoas de 55 a 57 anos com doenças pré-existentes. Amazonas confirma mais 23 óbitos por Covid e se aproxima de 12 mil mortes. Tropical Hotel deve voltar a funcionar em 2022 com oferta de 1.000 empregos em Manaus. Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp. Com 3.668 mortes por Covid em 24 horas, Brasil volta a bater pior marca da pandemia. ONU facilita acordo para enviar 400 milhões de doses de vacina à África. Estados Unidos apontam desrespeito do governo brasileiro à liberdade de expressão e citam violência a jornalistas. Homem foi encontrado pendurado em uma corda dentro da carceragem da unidade prisional de Manicoré. Em confronto com Arrocan, entregador de lanches é morto e amigo baleado no bairro da União. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Olhou na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio PDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. maripafm.com. São Sebastião do Atubá. Quem retransmite o Jornal da Manhã também serviços de alto-falantes. Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Alberto Cuxi em Altazes. Açaí, Voz Açaí, no Porto da Feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviara. Beruri Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba. 5:50. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Choveu ontem bem mais que o previsto e o Climatempo fala em mais 20 milímetros hoje, com probabilidade de 90%. Ventos fortes, chuva com muita trovoada já aconteceram no meio da madrugada. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos agora estão calmos, com 2 km/h de velocidade. É quarta-feira, 31 de março. Chegamos aos 90 dias do ano. Faltam 275 para terminar 2021. É dia de São Benedito. Comemoramos também o Dia da Integração Nacional, o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Essa é a edição 85.120 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 21 centímetros. Encheu até ontem 10 metros e 61 centímetros. Estão abertos sem restrições os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 1964, deflagrada a Operação Brother Sun pelos Estados Unidos sob a ordem de apoiar o golpe de Estado aqui no Brasil. 1964 designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março no Brasil, que culminaram no dia 1º de abril com uma revolução militar que encerrou o governo do presidente eleito João Goulart, também conhecido como Jango. A historiografia brasileira considera que a revolução, assim como a ditadura que se seguiu, não deve ser considerado como exclusivamente militar, sendo na realidade um golpe civil militar. 5:52 em Manaus.
local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sou a ambulância Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo, bom dia Itamar e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo instável, muita chuva com trovoada durante a madrugada. Ontem choveu na cidade inteira, não foi chuva isolada não, choveu o dia inteiro, em boa parte do dia ontem, acima da previsão, Pellegrini. Paulo, choveu muito também em toda a região metropolitana, não, né, ali quando eu passei, Paulo, pela estrada Manuel Urbano ontem também, logo depois das 10 da manhã, muita chuva também, Paulo Guerra. Em Manaus foi em toda a cidade, todos os bairros choveu ontem, não foi uma chuva fraca não, muita chuva, Paulo Guerra, causando alagações, trazendo transtornos. Ontem a chuva realmente, Paulo Guerra, foi das mais fortes na cidade. Eu estou nesse momento, Paulo Guerra, na Avenida Grande Circular, onde chove também, Paulo, e a chuva é forte. Pois é, Pellegrini, muita chuva, muito vento e chuva com trovoada no meio da madrugada de hoje. A previsão da meteorologia é de 20 milímetros de precipitação pluviométrica. E possivelmente já tem até chegado esse número, né, Paulo, que a chuva foi desde aí do começo da madrugada, ainda está chovendo muito na cidade, e por volta de 4 horas da manhã essa chuva, ela foi bem mais forte para cá, Paulo, para essa área onde estou, e continua chovendo por aqui. Pellegrini, o trânsito como é que está? Bem carregado, Paulo, bem concorrido também, né? Aqui na área da zona leste da cidade, Avenida Grande Circular, Avenida Camapuã, já estivemos também na Avenida Noel Núcleos, aí já é zona norte da cidade, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, e observamos, Paulo, uma movimentação muito intensa, principalmente de ônibus, vans, que são do transporte especial, que estão indo deixar e buscar o trabalhador nesse horário. A família diz que ele era um estudante e que não tinha envolvimento com a polícia, mas este entregador de lanche foi morto ontem em confronto com a Rocan. Foi encontrado inclusive um revólver com ele, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, né? A polícia já está investigando, né? A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, né? A família completamente revoltada com esse crime. O rapaz estava no horário de trabalho, né? As investigações vão dizer que não tinha envolvimento com o crime, não tinha passagem pela polícia, mas o fato é que o Andrew de Souza Silva, de apenas 20 anos de idade, Paulo, foi morto aí em um suposto tiroteio com a Rocan. Pois é, diz que ele, um comparsa que também foi baleado, estavam fazendo arrastão na área, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, é o que foi dito, né? Que estavam fazendo arrastão, uma investigação será feita para ver a veracidade dos fatos e chegarmos aí, Paulo, a realidade. As investigações já estão em curso, né? De um lado a família, de outro lado aí a Rocan. Pellegrini, o transporte coletivo, tranquilidade, Pellegrini? Tranquilidade, Paulo, na mais absoluta tranquilidade no que diz respeito ao dia de hoje, a saída dos ônibus das garagens, né, Paulo? Mas, como sempre, aquela bomba relógio que é o nosso transporte coletivo. Sempre as questões aí de férias, eles continuam reclamando muito essa questão das férias e ameaçam paralisar nas garagens, alguma coisa assim, para que seja pago logo as férias. Tem um trabalhador, Paulo, que já acumula 2 férias sem receber nenhuma, ou seja, ele foi para casa, ficou os 30 dias em casa, quando voltou não recebeu, voltou a trabalhar, entrou de férias de novo e não recebeu. E a questão do alternativo também, Paulo, já é uma questão até que a gente está falando até, está sendo repetitivo aqui, mas o calote continua, os trabalhadores, os cooperados do transporte alternativo não estão recebendo a bilhetagem, um dinheiro que lhes pertence, o dinheiro que é deles, que é pago antecipadamente, mas que não chega na mão dos cooperados. Já são aí 3 semanas e os trabalhadores estão uns até mudando de ramo, outros programando uma grande paralisação, mas o fato é, Paulo, é que o pagamento não está acontecendo. Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, agradecendo aí a audiência, Paulo, de todo o interior do estado. Ontem fui lá dar um abraço no companheiro Zeg Deg em Manacapuru, Paulo Guerra, almocei com ele, passei uma tarde com o Zeg Deg ontem, com o seu Raimundo Chicó. Alô, seu Raimundo Chicó, aquele abraço lá no seu também João D'Angelo, Paulo Guerra, esteve lá te mandando lembranças, seu João lá
do João D'Angelo, também Beto D'Angelo também esteve lá conosco, Paulo Guerra. Foi uma tarde muito agradável, lembramos muito de você por lá. É contigo. Eu imagino que a tarde tenha sido bem agradável. Até daqui a pouco. 5h57. Professores de escolas públicas e particulares de Manaus ganharam uma nova oportunidade de participar de uma capacitação gratuita. Lançado na semana passada, o programa O Caminho das Águas vai ensinar técnicas de produção de filmes em stop motion, método que utiliza sequências de fotos para formar vídeos, para que os educadores possam utilizar posteriormente em sala de aula. O curso gratuito promovido na cidade pela concessionária Águas de Manaus teve uma procura tão alta que as vagas oferecidas inicialmente se esgotaram em poucos dias. Por conta disso, a empresa vai abrir mais 2 turmas para o Caminho das Águas. Agora serão oferecidas mais 120 vagas em 2 turmas, sendo 60 no turno matutino e 60 no vespertino. As aulas destas novas turmas acontecem no dia 13 de abril. As inscrições podem ser realizadas no site www.ocaminhodasaguas.com. A Secretaria de Estado de Saúde realiza de 1º a 30 de abril o censo obrigatório dos mais de 20 mil servidores do quadro de pessoal de todas as unidades de saúde, tanto da capital quanto do interior. Coordenado pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos, o levantamento faz parte do programa Saúde Amazonas e visa dimensionar o quantitativo de profissionais, atualizar dados cadastrais, número de servidores ativos e aposentados e verificar possíveis inconsistências. O defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, deu posse a 9 defensoras e defensores públicos ontem e ressaltou em seu discurso o poder da união de esforços entre as instituições para ampliar a assistência jurídica gratuita à população. A cerimônia de posse foi realizada no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa do Estado e celebrou também os 31 anos de criação da instituição fundada em 30 de março de 1990. 5h59 em Manaus, que tem tempo instável com chuva e 25 graus de temperatura. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. Com a suspensão do atendimento presencial pelo Decreto Municipal 4.999 de 4 de janeiro de 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Manaus Previdência mantém suspenso o serviço de recadastramento anual. Mas reforça os canais de atendimento diário por call center, por e-mail e pelo Fale Conosco no site Manaus, www.manausprevidência.manaus.am.gov.br. Os atendimentos presenciais são feitos em casos excepcionais mediante agendamento, como entrega de documentos e solicitação de pensão por morte. Isso caso a pessoa interessada não consiga formalizar pelo site ou por e-mail. Aí é difícil. No caso da suspensão do recadastramento anual dos segurados, a Manaus Previdência esclarece que não há prejuízo aos benefícios recebidos pelos seus segurados em razão da excepcionalidade do momento que pede saúde e segurança a todos os cidadãos. O público da Manaus Previdência é composto por cerca de 7.500 aposentados e pensionistas, muitos que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. O atendimento da Manaus Previdência funciona de 8 às 14 horas por esses canais: www.manausprevidencia.manaus.am.gov.br e o call center 3186-8000 de 8 às 14 horas. E por e-mail no site.manausprovidencia.com. Pensão por morte, declaração, Manaus Médio Amazon Prev, simulação de aposentadoria, solicitação de processos diversos e, em razão disso, a diretora-presidente da autarquia, Daniela Benayon, está à disposição para esclarecer o assunto. Agora 6h05 em Manaus. O governo do Amazonas pagou nesta terça-feira aos 61 municípios do interior a segunda parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas. O valor total repassado nesta parcela é de 20 milhões de reais, que devem ser aplicados em ações de custeio e investimento no setor da saúde. O repasse do FTI é uma estratégia do governo do Amazonas para ampliar o financiamento dos municípios na área da saúde
principalmente para auxiliar nas ações relacionadas ao combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Estimulando o setor primário, o governo do Amazonas lançou nesta terça-feira um pacote de ações do programa Agro Amazonas voltado para a área da pesca e piscicultura no município de Manacapuru. Na cerimônia foi inaugurado um serviço de beneficiamento de pescado com fornecimento de gelo para trabalhadores cadastrados. Além disso, kits de pesca e 60 mil alevinos de tambaqui foram distribuídos para pessoas que vivem dessa atividade. E falando em Manacapuru, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O governo do estado lança pacote de ações voltadas para pescadores e piscicultores em Manacapuru. Para estimular o setor primário, o governo do Amazonas lançou na manhã de ontem, terça-feira, um pacote de ações do programa Agro Amazonas voltado para a área de pesca e piscicultura no município de Manacapuru. Durante o evento foi inaugurado um serviço de beneficiamento de pescado e fornecimento de gelo para trabalhadores cadastrados, além da distribuição de kits de pesca e 60 mil alevinos de tambaqui para pessoas que vivem da atividade. A entrega dos itens marca o início das ações durante a Semana Santa. A solenidade se deu na área aberta do frigorífico Amazon Peixe e contou com a presença de representantes das secretarias do setor primário, assistência social e parlamentares. O espaço será ponto das atividades de armazenamento para até 200 toneladas de peixes e fabricação de 12 mil toneladas de gelo aos pescadores e piscicultores registrados na Agência de Desenvolvimento ADS. Outra novidade anunciada foi a assinatura de termo de cooperação da Secretaria de Produção Rural, ACEPRO, com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, para o projeto de formação inicial continuado FIC Rural. A iniciativa consiste na qualificação profissional de produtores rurais e interessados no setor primário. Um calendário de cursos está sendo montado para capacitar esse público. Com isso, mais de 1.500 produtores rurais, piscicultores, receberão formação tecnológica na parceria CEPRO com o CETAM. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 8 minutos em Manaus. O governador Wilson Lima nomeou ontem a promotora de justiça Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho como desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, na vaga destinada a membro do Ministério Público do Amazonas, na corte. A nova desembargadora foi a mais votada da lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça ao governo do estado. O deputado estadual Sinésio Campos do PT fez o balanço da sessão especial de sua autoria em homenagem aos 81 anos do Aeroclube. Há 81 anos dando asas ao Amazonas foi o tema escolhido, retratando a importância da instituição para o desenvolvimento do estado e para os estados vizinhos. O evento ocorreu nas instalações do Aeródromo de Flores. Ontem, na Assembleia Legislativa, Sinésio Campos aproveitou a presença do deputado federal Marcelo Ramos para cobrar a regularização fundiária para 3.298 famílias de Rio Preto da Eva e 1.000 famílias para a comunidade envolvidas na região de Paraquequara e Brasileirinho. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, confirmou ontem a destinação de R$50 mil de emenda impositiva para a educação do município de Eirunepé. O parlamentar destinou por meio de emenda parlamentar o valor de R$50 mil para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, computadores e demais materiais de uso permanente para a Escola Estadual Nossa Senhora das Dores, visando com isso entregar aos alunos um ambiente de qualidade para potencializar seus estudos. Até o momento, 10 fabricantes de veículos já paralisaram suas atividades no Brasil em decorrência do agravamento da pandemia da Covid-19. Com isso, o envio de insumos produzidos pelo Polo Industrial de Manaus para outros estados será prejudicado. Em 2020, por exemplo, o modelo produziu mais de 1.336.483 unidades de autorrádios para montadoras do país, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Representantes da indústria local analisam que, se as suspensões forem prolongadas, os efeitos negativos serão ainda maiores. Agora 6 horas 10 minutos.
O governo do Amazonas autorizou o aumento de referência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o óleo diesel vendido nos postos de combustível. A medida começa a valer a partir de amanhã, 1º de abril. Na contramão do governo do Amazonas, os estados do Pará, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Ceará e Maranhão mantiveram o ICMS inalterado. O aumento no preço do diesel no Amazonas foi discutido ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Fausto Júnior, do MDB, denunciou o problema e pediu a realização de uma audiência pública na tentativa de reverter o aumento do imposto. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou as contas de 2016 do ex-prefeito de Boa Vista do Ramos, Amintas Júnior Lopes Pinheiro, que terá de devolver aos cofres públicos 3,3 milhões de reais, valor referente à soma de multas e alcance. As contas analisadas são referentes ao último ano de gestão do ex-prefeito. Em auditoria do município, técnicos do TCE verificaram diversas impropriedades quanto às obras, serviços de engenharia e materiais de construção adquiridos e utilizados no exercício. Entre outras irregularidades estão o descumprimento de prazos e o atraso no envio de relatórios ao tribunal. O governador Wilson Lima e os governadores dos outros 9 estados que compõem a Amazônia Legal solicitaram ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem, que inclua os profissionais da Ativa da Segurança Pública e da Educação nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O Amazonas confirmou nesta terça-feira mais 23 óbitos por Covid, sendo 10 ocorridos nas últimas 24 horas. Com isso, o estado chegou ao triste número de 11.997 vidas perdidas para a doença. Nesta terça-feira também foram registrados 1.490 novos casos de Covid, totalizando 347.810 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Pessoas de 55 a 57 anos com doenças pré-existentes, ou seja, comorbidades, podem se vacinar contra a Covid em Manaus a partir desta quarta-feira. Repetindo, de 55 a 57 anos. Com laudo médico em mãos, eles devem buscar um dos 7 postos de vacinação da capital. O calendário desse grupo foi antecipado, já que antes o atendimento era de uma idade por dia. As comorbidades incluídas nesta etapa são diabetes mellitus, obesidade mórbida ou alguma cardiopatia. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado vai ingressar na Justiça através de uma ação civil pública com pedido de liminar, pedindo que os trabalhadores da educação sejam imunizados antes de voltar ao trabalho presencial na escola. A medida vem após o governo do Amazonas autorizar no último dia 22 a retomada do ensino presencial mediado por tecnologia em zona rural e educação indígena, e a Prefeitura de Manaus instituir o retorno das atividades presenciais nas escolas a partir do dia 1º de abril, conforme publicação no Diário Oficial da última segunda-feira. O Tropical Hotel deve voltar a funcionar a partir de julho de 2022, segundo anunciou o grupo Fametro, que arrematou o empreendimento em leilão em novembro de 2020. A expectativa é que sejam gerados 1.000 vagas de emprego diretos com a reabertura. Considerado como um dos hotéis mais luxuosos da Amazônia em seu auge, o Hotel Tropical veio à falência e deixou de receber visitantes em maio de 2019, em razão de dívidas trabalhistas e com a concessionária de energia elétrica. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP, apresentou ontem à Câmara Municipal de Manaus pedido de regime de urgência, a mensagem do Executivo Municipal que cria o auxílio empreendedor, uma ajuda emergencial em parcela única no valor de R$300 aos permissionários, empreendedores e trabalhadores informais de Manaus. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas escolheram na sessão de ontem o nome do desembargador Wellington José de Araújo para o Tribunal Regional Eleitoral, em vaga aberta devido ao falecimento do desembargador Aristóteles Lima Turi, ocorrido em 14 de fevereiro deste ano. Turi era presidente da Corte Eleitoral amazonense, cuja gestão encerraria no próximo dia 7 de maio de 2022. Wellington Araújo, escolhido na sessão de ontem do Tribunal de Justiça, substituirá a Turi na composição do colegiado. No entanto, a definição acerca da função de presidente da Corte Eleitoral caberá ao próprio órgão em data ainda a ser confirmada. Atendendo uma exposição de motivo do Departamento de Auditoria em Desestatizações, Concessões e Preços Públicos do Tribunal de Contas do Amazonas,
A Corte de Contas aprovou ontem a realização de uma auditoria extraordinária nos contratos de prestação de serviço de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos urbanos de Manaus e dos municípios de Presidente Figueiredo, Iranduba, Itacoatiara, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Humaitá e Tefé. Repetindo os nomes dos municípios: Presidente Figueiredo, Iranduba, Itacoatiara, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Humaitá e Tefé. A auditoria extraordinária será relatada pela conselheira Yara Lins dos Santos. De acordo com o presidente do TCAM, conselheiro Mário de Mello, o objetivo principal da auditoria será a correta identificação da mensuração e remuneração efetiva dos contratos. 6h16 em Manaus. São Gabriel da Cachoeira pode se tornar a nova base de operação da Azul no país. O aeroporto da cidade amazonense poderá ser conectado à malha aérea nacional e internacional da Azul a partir do segundo semestre deste ano, com voos que serão operados 3 vezes por semana para a capital do estado. Maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, a Azul espera iniciar as operações da cidade em 3 de agosto, fazendo de São Gabriel da Cachoeira o 8º destino atendido pela empresa no Amazonas. Vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram ontem projeto de lei do Executivo que suspende os feriados e pontos facultativos municipais durante o ano de 2021, enquanto perdurar a situação de emergência em decorrência da pandemia da Covid-19. O projeto concede ao prefeito Davi Almeida a prerrogativa de decidir sobre a manutenção ou suspensão dos feriados e pontos facultativos que constam no calendário municipal, conforme explicou o líder do governo, Marcelo Serafim, do PSB. A Prefeitura de Manaus definiu o plano de ações emergenciais para minimizar os impactos da cheia deste ano aos moradores de áreas afetadas pelo Rio Negro. A ação tem como base os estudos hidrológicos que dão conta da possibilidade de a capital ser atingida por uma das maiores cheias já registradas. Além disso, Manaus terá um comitê gestor de pronta resposta que atuará diretamente para reduzir os danos causados pelos alagamentos. Diante do monitoramento que prevê que o Rio Negro terá em 2021 uma das 5 maiores cheias de sua história, me reuni com integrantes de 5 secretarias para planejarmos ações emergenciais e minimizar os impactos aos moradores de áreas afetadas pelo Rio Negro, antecipando as nossas ações. O comitê atuará desde já em regime de plantão para atender as emergências típicas deste período chuvoso, enfatizou o prefeito de Manaus, Davi Almeida. 6h18 em Manaus. A seguir, homem foi encontrado pendurado em uma corda dentro da carceragem da unidade prisional de Manicoré. Em confronto com a Rocan, entregador de lanches é morto e amigo baleado no bairro da União. Após o intervalo comercial, os detalhes. Difusora FM 96,9. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. 5 dias após o retorno das visitas no sistema prisional do Amazonas, funcionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, flagraram nesta terça-feira uma visita tentando entrar com material ilícito no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Durante passagem pelo Bodscan, equipamento de raio-x, observado um corpo estranho nas partes íntimas de uma mulher de 28 anos que visitaria o marido naquela unidade. Ao ser indagada sobre a suspeita, a mulher assumiu a ilicitude e entregou 25 gramas supostamente de maconha, 2 papéis de LSD e um microcelular com chip ao gerente de ressocialização. A flagranteada foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia, na Coronel Teixeira, bairro de Santo Agostinho, para os procedimentos legais. Ela ficará com o cadastro de visitante suspenso por tempo indeterminado. Um detento identificado como Wilson de Castro Correia, de 21 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem, pendurado em uma corda dentro da carceragem da unidade prisional de Manicoré. O caso ocorreu por volta das 6h30. E de acordo com o gestor da 72ª Delegacia Interativa de Polícia, Everaldo Ribeiro, assim que a equipe tomou conhecimento do fato, policiais civis da DIP se deslocaram ao local da ocorrência
e colheram o depoimento de 7 detentos, do diretor do presídio e do policial militar de plantão. Também foram feitas fotos da cena para ajudar nas investigações. O gestor informou que investigações iniciais apontam que a morte ocorreu por possível suicídio, porém não é descartada a possibilidade de um homicídio. 6h24 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que 2 homens de idade não informadas foram presos. A Secretaria de Segurança prendeu 2 assaltantes, 3, né, que estavam aí roubando, estavam cometendo assaltos ao ônibus da linha 678. Essa linha faz Zona Leste e Ponta Negra. Os bandidos foram presos, né, Paulo, e levados para a delegacia. Segundo os policiais da 14ª SICOM, parabéns aí aos policiais da 14ª SICOM por essa grande ação, tirando bandidos de circulação, assaltantes de ônibus. A Secretaria de Segurança está aí com uma grande ação para acabar com essa patifaria na cidade. Um jovem de 25 anos levou uma pisa ontem à noite, Paulo Guerra. Isso aconteceu durante um assalto lá na rua Bernardo Cabral, na comunidade Alfredo Nascimento. 2 bandidos chegaram com esse jovem e tentaram tomar o celular dele. Ele não quis entregar, daí os bandidos agiram, bateram muito no rapaz até levar o celular. Ele ficou caído no chão, daí levou vários chutes, pontapés aí dos bandidos que conseguiram fugir e sem levar, levando o celular, e não foram até o presente momento identificados. Moradores do bairro Alfredo Nascimento e Cidade de Deus pedem maior policiamento. Esse tipo de arrastão tem acontecido todos os dias, segundo os moradores. A situação é realmente muito complicada em relação a arrastões, principalmente para bandidos que querem aparelho de celular. Você que anda com seu celular, todo cuidado é pouco. O número de arrastões na cidade é crescente. Ali na área do bairro de São Francisco, Petrópolis também, o negócio não é fácil, no Japim também, Grande Vitória, a reclamação é muito grande, apesar das grandes operações dos policiais da 4ª SICOM. Ontem, no bairro Grande Vitória, era possível ver as viaturas posicionadas em pontos estratégicos. É muito bom o policiamento da 4ª SICOM. E os moradores agradecem essa ação da polícia na área do Nova Vitória e do Grande Vitória. Pronto, socorro 28 de agosto. Plantão agitado no 28 de agosto, com 2 pessoas que deram entrada vítimas de bala. 2 entraram vítimas de bala, foram baleados, receberam bombons da morte e deram entrada naquela unidade de saúde. Um morreu, outro continua internado, já passou por cirurgia e está em estado gravíssimo internado no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto, socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de faca, foi riscado a faca, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele estava sangrando, estava saindo sangue do corpo dele. Foi riscado no peito, foi riscado nas costas e deu entrada naquela unidade de saúde. Foi muito bem atendido, ficou todo ticado, todo cheio de pontos. A costa parecia um chiclete, toda cheia de pontos, todo costurado, e logo depois de ser muito bem atendido, ele foi liberado do Gigante da Zona Leste da cidade. Pronto, socorro, Platão Araújo! Surpreendentemente, noite e madrugada tranquila. Apenas um atendimento por violência. Apenas um atendimento por violência. Ainda assim, Paulo Guerra, esse homem pegou-lhe uma pisa e não se sabe de quem foi, ele não disse onde ele apanhou, de quem que ele apanhou. Ele chegou por meios próprios naquela unidade de saúde, onde passou pelos procedimentos, fizeram curativo, exames na cabeça. Uma pisa muito bem dada. Mas aí depois ele disse que ia fazer um BO. Mas ninguém sabe, possivelmente ele nem faz, ele não disse de jeito nenhum de quem ele levou essa pisa. Quando acontece essas coisas assim, eu penso logo que tem a ver com triângulo amoroso. E agora, as
mais notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Podemos até colocar que a noite foi tranquila, apenas um atendimento, apenas uma necrópsia realizada no Instituto Médico Legal. O resto foi tudo morte natural. Entretanto, para o Guerra 20 do Jornal da Manhã, um entregador de lanche foi morto ontem no bairro da União. E tudo aconteceu assim. Êndrio de Souza Silva, de 20 anos de idade, foi morto em um suposto tiroteio com a Rocan. Tudo aconteceu no bairro da União. A família da vítima, a família do Êndrio, afirma que o jovem não tem passagens pela polícia, que o jovem é um trabalhador, trata-se de gente boa e que houve um erro da polícia. Assim afirma os parentes do Êndrio, que estava em seu horário de trabalho e não tinha envolvimento com o crime. Ele morreu após receber tiros e foi levado ao 28 de agosto, onde já chegou sem vida. Outro rapaz que estava com o Êndrio encontra-se internado no 28 de agosto em estado grave. A Rocan afirma que houve tiroteio, que houve troca de tiros. Uma arma foi encontrada, segundo a Rocan, estava com os dois, né? E uma porção de droga também. A família afirma que esse tipo de situação não ocorreu. Cabe agora à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros elucidar esse caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Houve o passado da morte. Sobrevoou o bairro da União. Passarinho da morte foi feito, aliás. O pássaro da morte foi visto nessa madrugada, voando molhado, despenado, rouco, todo ensopado na cidade. Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã, o Paulo Henrique e o Jonas lá no IMU. E o pessoal do Menes Manaus. Alô, Menes Manaus, também ligados na audiência da difusora. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã. FM 96,9. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h35 em Manaus. Esportes. Grêmio alega insegurança e comunica a desistência da contratação de Borré. Diretoria gremista cita a hesitação do atacante em assinar pré-contrato com o clube e opta por sair do negócio. Goiás recusa nova proposta por David Duarte e Fluminense muda alvo para David Braz, do Grêmio. O Fluminense segue em busca de zagueiro no mercado para reforçar o elenco para a Libertadores. Santos e São Lourenço pela Libertadores será em Brasília. A partida está marcada para 13 de abril. Justiça tenta evitar eventos esportivos na cidade. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, informou ontem que o segundo jogo da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa e Justiça da Argentina será no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. O duelo está marcado para o dia 14 de abril, às 21h30, pelo horário de Brasília. Um jogo equilibrado, Fluminense e Vasco empataram por 1-1 ontem à noite no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os goleadores Germancano e Fred marcaram. Na próxima rodada, o Vasco, oitavo colocado com 7 pontos, encara o Bangu novamente no Raulino de Oliveira, sábado às 21h05. O Fluminense, no quarto lugar com 10 pontos, entra em campo só na terça-feira, às 21h35, pelo horário de Brasília, contra o Macaé. O local do duelo ainda está
indefinido. Os jogos de ontem pela Eurocopa. Destaques para a vitória de Portugal sobre Luxemburgo, 3-1, e a goleada de 7-0 da Holanda em jogo contra Gibraltar. Hoje vão jogar às 15h45 Inglaterra e Polônia, Espanha e Kosovo e Lituânia e Itália. Agora 6h37 em Manaus. A seguir, Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp. Com 3.668 mortes por Covid em 24 horas, Brasil volta a bater pior marca da pandemia. Estados Unidos apontam desrespeito do governo brasileiro à liberdade de expressão e citam violência a jornalistas. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM 96,9. Difusora. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. O dólar teve a primeira queda depois de 4 sessões seguidas de alta e a Bolsa de Valores voltou a superar os 116 mil pontos, encerrando no nível mais alto em 40 dias. O dólar comercial fechou esta terça-feira vendido a 5,76 com pequena queda de 0,08%. A Bolsa de Valores teve a 4ª sessão seguida de ganhos. O índice Bovespa da B3 fechou esta terça aos 116.850 pontos, com alta de 1,24%. A prévia da carga tributária, peso dos impostos e demais tributos sobre a economia caiu para 31,64% do Produto Interno Bruto PIB em 2020, divulgou ontem o Tesouro Nacional. Em 2019, o mesmo indicador tinha atingido 32,51%, diferença de 0,87 ponto percentual. O governo deve divulgar nesta quarta-feira o calendário de pagamento da nova rodada de auxílio emergencial. O cronograma valerá para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, mas receberão ajuda porque estão no Cadastro Único de Programas Sociais ou foram aprovados pelo site ou aplicativo da Caixa, criados no ano passado. Horas depois de o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciar que o órgão liberaria transações pelo WhatsApp, o Banco Central autorizou oficialmente as transferências bancárias pelo aplicativo. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira pela autoridade monetária. A empresa Facebook Pagamento do Brasil, dona do WhatsApp, foi aprovada como iniciador de transações. Líderes de 23 países e a Organização Mundial da Saúde apoiaram nesta terça-feira a ideia de criar um tratado internacional que ajudaria com emergência de saúde futuras, como a pandemia do coronavírus, endurecendo as regras de compartilhamento de informações. A ideia de tal tratado, que também visa garantir um acesso universal e igualitário a vacinas, foi sugerido pelo presidente dos líderes da União Europeia, Charles Michel, em uma cúpula do G20 em novembro. Dados foram obtidos de investigadores da Organização Mundial da Saúde que viajaram à China para pesquisar a origem da epidemia de coronavírus, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta terça-feira. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países ocidentais imediatamente pediram à China que conceda acesso total a dados sobre o surto original do final de 2019 a especialistas independentes. Com 3.668 mortes por Covid em 24 horas, o Brasil volta a bater pior marca da pandemia. O país contabilizou 12.664.058 casos e 317.936 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Desde março já soma 62,9 mil mortes, quase 2 vezes mais do que o total de julho de 2020, o segundo com mais óbitos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez 2 reuniões com representantes dos Estados Unidos em busca de ajuda para ampliar a vacinação a curto prazo. Ele pediu uma antecipação de 20 milhões de doses da vacina da Pfizer, que seriam devolvidos aos americanos no futuro. Além de conversar sobre a imunização no Brasil, Queiroga, segundo o Ministério, também mostrou interesse em uma parceria para a compra de insumos, medicamentos e abastecimento de oxigênio. Após a primeira reunião virtual com o embaixador Todd Shepman, Queiroga conversou com Anthony Fauci,
médico-chefe da Casa Branca e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. O especialista é um dos líderes da Comissão de Combate à Pandemia nos Estados Unidos. O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou nas redes sociais ontem a saída dos 3 comandantes das Forças Armadas após a demissão do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. Bolsonaro está cada vez mais parecido com Chávez e Maduro. Logo mais começam a expropriar. E muita gente na elite principalmente acha que é uma opção contra o PT. É muito mais do que isso. Um autoritário será sempre autoritário, escreveu o deputado. Com a saída dos comandantes das Forças Armadas anunciadas pelo Ministério da Defesa nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro escolherá os novos nomes para assumirem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A previsão está na Constituição de 1988. A carta afirma que cabe ao presidente da República o comando supremo das forças e a nomeação de seus líderes. O alto comando envia listas tríplices, mas o presidente pode escolher qualquer oficial 4 estrelas, a patente mais antiga, com o que ele tenha afinidade. Oficiais ouvidos esperam definição em nomes que não tenham perfil político e não permitam interferências internas. Lideranças de oposição ao governo federal no Congresso anunciaram que entrarão hoje com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro sem partido por avaliarem que há uma tentativa do chefe do executivo de se apropriar indevidamente das forças militares para interesses pessoais. No primeiro ato público com o ministro da Defesa, Braga Neto publicou uma ordem do dia alusiva ao aniversário de 57 anos do golpe militar de 64, que ele chama de movimento de 31 de março de 1964. Braga Neto não faz referências aos 21 anos em que os militares se mantiveram no poder após o golpe, nem aos atos duros do regime como a AI-5, a censura à imprensa e a perseguição a políticos. No ano passado, assinado pelo então ministro Fernando Azevedo e Silva, o texto afirmava que o movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira. A tentativa de ampliar os poderes do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia fracassou na Câmara dos Deputados. O líder do PSL na casa, Vitor Hugo de Goiás, não conseguiu pautar o projeto sobre mobilização nacional. O mecanismo previsto na Constituição foi regulamentado em lei específica para o caso de agressão estrangeira. Parlamentares de oposição afirmam que a proposta é tentativa de golpe de concentração absoluta de poderes nas mãos do presidente. 6h46 em Manaus. A pressão aumentou nesta terça-feira no Reino Unido para que o executivo de Boris Johnson haja antidenúncias de uma cultura de estupro generalizada no sistema educacional, alimentadas pela publicação de milhares de relatos chocantes postados online. Do líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, ao secretário-geral do Sindicato dos Diretores de Escolas, Nat Paul Whiteman, multiplicaram-se as vozes pedindo ao governo que responda a essa avalanche de denúncias, em sua maioria anônimas, de mais de 10 mil garotas. O tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes afirmou nesta terça-feira que recebeu como um bom soldado a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demiti-lo do comando da Aeronáutica. O militar ainda agradeceu aos subordinados que trabalharam ao seu lado e disse que a Força Aérea é uma instituição de Estado. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspendeu na noite de ontem o inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça para investigar supostas tentativas de intimidação e investigação dos ministros do próprio tribunal por meios ilegais. A decisão vale até a primeira turma do STF julgue até que a primeira turma do STF julgue um pedido do procurador Diogo Castor, ex-integrante da Operação Lava Jato no Paraná, para que o inquérito seja encerrado. O Departamento de Estado americano divulgou ontem relatórios sobre os direitos humanos em 2020, que aponta desrespeito do governo brasileiro à liberdade de expressão que é garantida pela Constituição. No documento sobre o Brasil de 49 páginas, o governo dos Estados Unidos menciona que o presidente Jair Bolsonaro criticou verbalmente ou pelas redes sociais a imprensa por 53 vezes, número levantado pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Um momento citado pelo Departamento de Estado como assédio aos jornalistas se refere ao episódio do ano passado em que Bolsonaro xingou um repórter do jornal O Globo e questionou o presidente sobre depósitos feitos por Fabrício Queiroz à primeira-dama Michele Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro disse: minha vontade era de encher a sua boca de porrada. Agora 6h48 em Manaus.
Irmão do presidente de Honduras é condenado nos Estados Unidos à prisão perpétua por narcotráfico. Ex-congressista Tony Hernandes, dos 42 anos, já havia sido considerado culpado por tráfico de cocaína, falso testemunho e posse de armas de fogo. Promotores afirmaram ainda que o presidente Juan Orlando Hernandes foi seu parceiro em crimes, embora não tenha sido acusado. Senado e Câmara do Estado de Nova York aprovam legalização da maconha. A estimativa é de que o comércio arrecade cerca de 2 bilhões de reais por ano em impostos e ajude a reparar as disparidades das comunidades afetadas pela prolongada guerra contra as drogas. O governador Andrew Cuomo já havia prometido que sancionaria a lei. O comandante militar da missão de estabilização da ONU na República Democrática do Congo, o general brasileiro